Nós estamos aqui na antessala, vamos dizer assim, das salas onde o nosso curso de medicina irá funcionar. As salas de estudos iniciais do curso de medicina, laboratórios, os espaços reservados para esse curso de medicina do UNRN. Essas paredes estavam em branco. E aí eu idealizei de criar algo que representasse a história da medicina, através de figuras humanas, dos grandes nomes que representam a história da medicina no mundo. Idealizamos isso, identificamos esses nomes que estão aqui, essas figuras emblemáticas da medicina do mundo, e criamos esse espaço maravilhoso que representa, nas figuras que estão nas paredes, na obra de Mitchell, um artista nosso, que mora no interior do estado, ele é de Natal, mas mora no interior do estado, essas figuras que o nosso aluno vai ter a oportunidade de conhecer, de ver e conhecer e se embevecer com as figuras que representam a história da medicina no mundo. Então iniciamos aqui com Frida Kahlo. Frida Kahlo, ela é uma artista mexicana, ela está aqui envolta num pulmão de aço, são tiras de aço a segurar o corpo da artista, porque ela sofreu um grave acidente um ônibus chocou-se com um bonde. Na época dela, ela nasceu em 1907 e faleceu em 1954. Então existia bonde. O bonde era normal naquela época. Então o bonde, ela ia no ônibus, o bonde se chocou com o ônibus e ela foi gravemente acidentada. Fraturou coluna, fraturou vértebras, fraturou a pelvis e fraturou pernas. E teve que se submeter a um tratamento rigoroso, inclusive usando essas tiras de aço para sustentar o seu corpo e evitar o sofrimento e a dor. Então, Frida Kahlo era uma grande artista plástica mexicana, talvez a maior artista do México. E ela estudava medicina, na época teve que abandonar o curso de medicina. E aqui é um autorretrato de Frida Kahlo. Ela se autorrepresentou com essa sustentabilidade de fibra de aço e ela mostra, colocou pregos fincados em seu corpo para mostrar a dor que ela sentia permanentemente. E as lágrimas de Frida Kahlo também representada na pintura, no autorretrato que ela elaborou. Então é aqui que nós começamos com a mulher, porque identificamos depois que estava quase tudo pronto que não existia uma figura feminina, porque a mulher no passado não podia nem estudar medicina, quanto mais liderar a medicina através da sua atuação. Então começamos com essa figura feminina fantástica, guerreira, Frida Kahlo, que representa as mulheres na luta o que é a medicina? É a luta do ser humano para vencer a doença. E aqui ela se autorrepresentou lutando para vencer essa doença que ela sofreu de um acidente. Passando de Frida Kahlo, nós chegamos a Hipócrates. Hipócrates, aqui começa a história da medicina com Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina. Hipócrates nasceu na ilha de Cós, nos arredores da Grécia Antiga, em o ano 460 a.C., e faleceu em 377, também na era antes de Cristo. Ele é considerado o pai da medicina. A medicina até então dependia dos deuses. As doenças eram atribuídas a deuses e a cura também. E Hipócrates disse, não existe isso. A medicina, a doente, o médico tem que atuar na cabeceira do doente, junto ao doente, e a cura, ela vem não através de ações religiosas, mas através da ação médica junto ao leito do paciente. Então ele acabou com essa, a partir de Hipócrates, a medicina passou a ver a doença na realidade
o que é que tem causas que levam a pessoa a adoecer e tem medicação, ação médica junto ao leito do paciente que leva à cura. Não são os deuses que interferem nessa ação. Bom, saindo de Hipócrates, nós vamos ver uma outra figura histórica, que é Galeno de Pérgamo. Pérgamo era uma ilha muito bonita, muito evoluída na época de Galeno, e Galeno viveu 129 já da era cristã ao ano 2016 da era cristã, claro. Então, Galeno, ele escreveu muito. Era polígrafo, escrevia demais. Escreveu livros da medicina demasiadamente, né? Tanto que a sua ação, a sua influência na medicina durou séculos, enquanto outros viviam com exceção de Hipócrates, que até hoje as suas recomendações, a sua história é reconhecida e elogiada por toda a medicina do mundo. Galeno de Pérgamo viveu com influência na medicina durante quase 1000 anos, alguns séculos. A sua obra foi reservada, foi abrigada na famosa Biblioteca de Alexandria e na própria sua cidade, Pérgamo, que tinha uma biblioteca muito importante. Bom, depois de Pérgamo, de Galeno de Pérgamo, nós passamos para Paracelso. Paracelso já viveu no século XV e no século XVI. Paracelso, essa figura que aqui está, também escreveu bastante. Ele era um escritor, não digo com o mesmo nível padrão de Galeno, mas também escreveu muito. Só que ele era contrário às ideias de Galeno. Ele se contrapôs às ideias defendidas por Galeno. Paracelso era alquimista, era adepto da alquimia e também viveu momentos de esoterismo. Então ele escreveu bastante também e se contrapôs, repetindo, às ideias de Galeno de Pérgamo. Ele nasceu em 1493 e faleceu em 1541. Bom, saindo de Paracelso, vamos observar uma figura muito representativa na história da medicina, que é o William Harvey. Harvey, ele já descreveu a circulação sanguínea, o coração mandando sangue para os pulmões e recebendo dos pulmões e mandando para o resto do corpo. Foi a circulação sanguínea que foi um grande passo para o crescimento, a evolução da medicina e o ensino médico do mundo. Com William Harvey, que nasceu no século XVI e faleceu no século XVII, em 1657. Bom, então voltamos aqui um pouco no espaço para fazer uma breve anotação sobre Andreas Vesalius. Vesalius é o homem que estudou os tecidos humanos, a anatomia do ser humano, do corpo humano. Foi uma evolução grandiosa da medicina, do ensino médico no mundo, as ideias de André Vesalius. Ele nasceu no século XVI, 1514, e faleceu também no mesmo século, em 1564. No Brasil, tenho um exemplar do livro de André Vesalius, que está no Museu da Medicina, da Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo. Eu estive lá, visitei e manuseei essa única obra que existe no Brasil do livro escrito por André Vesalius sobre o corpo humano, a anatomia do corpo humano. Bom, em seguida nós temos Eduardo Jenner. Eduardo Jenner é o homem da vacina. Ele era um médico inglês, do meio rural inglês,
e ele descobriu a vacina contra a varíola. A varíola era uma pandemia no mundo, no passado, que dizimava populações inteiras. E Eduardo Jenner, com apoio de médicos cientistas, ele descobriu a vacina. Como? Utilizando a pústula que ele retirou das tetas das vacas, ele inoculou em alguns pacientes em pequenas quantidades, e aquelas pessoas desenvolviam uma forma abreviada, aliviada da varíola. E não morriam, adoeciam, mas não morriam. E daí a evolução desse método, criado assim, de forma simplificada, de Eduardo Jenner, foi criada a vacina, a primeira vacina do mundo. Vacina vem da palavra vaca, porque ele usou as pústulas da doença da vaca, que a varíola atingia também os seres, os animais, principalmente os seres bovinos. E da vacina vem de vaca, da palavra vaca. E daí surgiram outras vacinas que se desenvolveram. Nós vemos agora, nessa pandemia da Covid-19, o valor da vacina para salvar a humanidade de muitas mortes através da vacina. E em seguida, nós temos o francês Louis Pasteur. Eduardo Jenner era inglês. O Louis Pasteur era francês, nasceu em 1822, não era médico. Era o único desses aqui que eu falei que não era médico. Louis Pasteur era bioquímico, ele trabalhava para a indústria, mas ele descobriu o mundo dos micróbios. Inclusive também foi o descobridor da vacina antirrábica para o ser humano. Então ele tem uma importância muito grande na medicina, na história da medicina, porque ele descobriu a importância dos micro-organismos na história da medicina. Ele nasceu em 1822 e morreu em 1895. Ele está sepultado nos jardins do Instituto Pasteur de Paris. Bom, depois de Louis Pasteur, nós temos o inglês Alexander Fleming, escocês inglês. Alexander Fleming, que nasceu em 1881 e morreu em 1955. Ele é o descobridor do primeiro antibiótico existente para combate às doenças infecciosas, que é a penicilina. Ele descobriu quase que por acaso a penicilina. E realmente é um marco na vida da medicina, o uso dos antibióticos contra as doenças infecciosas. Ele usou a penicilina com muito sucesso na Segunda Guerra Mundial. Já doentes que vinham da guerra, com lesões infeccionadas, ele combateu usando a penicilina. Bom, até que chegarmos à época da medicina genômica. A medicina genômica, está aí o nome que eu escolhi, são vários nomes que trabalharam na descoberta do genoma humano, na identificação do genoma humano, mas James Watts é um dos destaques. Ele é americano, nasceu em 1928. Não encontrei registro do seu falecimento. James Watts, então, se projetou nessa área da medicina genômica. Através da medicina genômica, do genoma, dos genes, hoje se faz o tratamento, identificação, diagnóstico de câncer e tratamento de câncer identificando essa doença através dos genes produzidos nessa doença. Então, o ser humano pode usar essa descoberta do genoma de forma eficaz no uso do diagnóstico de determinados tumores, principalmente de tumor de mama na mulher, tumor de ovário, e fazer a prevenção do tratamento até de uso antecipado de cirurgia para evitar que venha uma doença grave e leve à morte. Então, resumidamente,
aqui está um plano de estudo de visão geral, né, do que são os grandes nomes. Existem outros grandes nomes. Aqui está uma representação por mim escolhido por mim. Eu fiz a escolha desses nomes, mas existem muitos outros que poderiam estar aqui e que não estão, e que também representariam a evolução da medicina através dos tempos. Através dessas figuras humanas aqui representadas, todas que eu falei aqui, nós temos a história da medicina através do tempo, no mundo e através do tempo. Bom, temos ainda uma obra que eu gostaria de me referir, uma obra de destaque no mundo médico. Trata-se dessa obra, Lição de Anatomia do Dr. Tupi. Essa obra é do grande autor holandês Rembrandt. Ela se encontra no Museu Mauritius, localizado na cidade de Haia, na Holanda. Eu visitei essa obra e realmente é fantástico. Você visita o Museu Mauritius, vai vendo aglomerações nas obras principais. Quando chega nessa obra de Rembrandt, a aglomeração é bem maior. Um número maior de pessoas está sempre ali presente, admirando essa obra do Rembrandt. Rembrandt é um dos maiores pintores do mundo, talvez o maior holandês da Holanda. Então Rembrandt pintou esse quadro em 1632. Aqui está o Dr. Tupi, dando a aula dele de anatomia humana. A anatomia já estava sendo permitida. Nós vimos, quando falamos de Vesalius, né, sobre a anatomia humana, e aqui esses alunos são alunos mestres. Esses são todos figuras, são médicos e professores de anatomia em várias universidades. Estão assistindo essa aula do Dr. Tupi, que é esse que está com o chapéu. Então, é um quadro famosíssimo, está no Museu Museu Mauritius. Mauritius é homenagem a Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, que esteve na época dos holandeses no Brasil, no século XVII. Ele morou em Pernambuco alguns anos e dirigindo aquele grupo de holandeses que estava no Brasil. Então, esse Museu Maurício é homenagem, era a casa que ele residia antes de vir para o Brasil, o Conde Maurício de Nassau. E essa casa foi transformada no museu, que recebe com justiça o nome do seu antigo morador, Maurício de Nassau. Então, tem uma ligação, de qualquer forma, com o Brasil. E muitas obras foram produzidas por artistas que vieram com Maurício de Nassau para o Brasil. Muitas obras, inclusive nesse museu, estão localizadas muitas obras desses artistas que vieram com Maurício de Nassau para o Brasil. Estão muitas obras lá de artistas vindos da Holanda para o Brasil na época da presença holandesa em Pernambuco. Então está aqui essa obra maravilhosa, é uma das melhores, mais conhecidas, mais desenvolvidas, mais difundidas obras ligadas à medicina em todo o mundo, em todos os tempos. É Lições de Anatomia do Dr. Tupi. O Dr. Tupi está aqui e essa obra está reproduzida de forma maravilhosa por um grande artista que eu quero prestar homenagem a ele agora, que é Mitchell. Mitchell é o nosso artista que reproduziu essa fantástica obra que os nossos alunos vão ter a oportunidade de conhecer em primeira mão e de visto de forma maravilhosa, essa ampliada, porque a obra é bem menor. A obra que está lá no museu, no Mauritius, em Haia, ela é bem menor do que essa que está aqui representada. Então, com essa obra de Rembrandt, grande artista da Holanda, holandês, eu encerro as minhas palavras sobre esse percurso que eu tentei fazer o mais rápido possível da história da medicina no mundo.